Se... Já comecei bem. Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast. E eu nem sei porque eu ainda chamo isso daqui de podcast, porque eu acho que isso daqui é muito mais no estilo de canal de opinião, estilo epifania disruptiva, ou trends do futuro, do que um podcast propriamente dito, porque ele é mais curto e geralmente ele tem algum assunto específico. Na verdade, isso daqui é um canal de opinião com um formato de podcast. Porque qual a diferença? Eu acho, né? O canal de opinião, o cara ele vai e meio que roteiriza, tem um assunto específico, tem início, meio e fim. E o podcast, o cara fica viajando na maionese por várias horas, e não tem roteiro, e não tem nada, e eu faço isso, eu viajo na maionese, mas eu tenho um curto período de tempo, eu tenho ali meia hora, é meia hora que eu fico falando, e daí depois, sei lá, eu acho que eu cravei tanto, meia hora, me acostumei tanto, porque eu passei 4 ou 5 anos gravando isso dentro de um carro, e por algum motivo que eu não sei explicar, dava 20 minutos, meia hora eu sentia uma vontade de ir no banheiro. E aí geralmente eu simplesmente parava de gravar, ia no banheiro, mijar e não voltava para gravar, ficava com preguiça, resolvi encerrar mesmo. E eu fiz isso por tanto tempo que eu acho que o cérebro ele ficou programado para tipo dar meia hora independente da situação, independente se eu tô com vontade de fazer alguma coisa ou não, ele encerra, tipo, ah não, já chega, é aqui. E é isso aí. E não ajuda também os horários que eu gravo, porque geralmente eu não gravo, tipo assim, à tarde, com tempo livre. Eu às vezes gravo à noite, tipo, eu tenho que dormir daqui uma hora e eu resolvo gravar. É raro gravar com tempo livre. Porque quando você tá com tempo livre, você pode fazer um monte de coisa e daí você não faz nada. Essa é a verdade. Então é isso. Essa foi a introdução absolutamente nada a ver com o tema que eu vou trazer aqui, que é. Eu não sei ao certo, eu não pensei exatamente no título que eu ia dar, mas é mais ou menos estar no lugar certo, na hora certa, no contexto histórico certo, que casa com o último podcast que eu fiz, que eu falei sobre a calçada estreita e sobre os personagens, e eu me lembrei que na época que eu tinha lido aquele livro, eu discuti ele com algumas pessoas na internet e, e um cara ele meio que fez um mapeamento muito interessante sobre os heróis literários russos, né? Sobre a Rússia e os heróis literários russos, né? Que é, para quem não sabe, eu tô falando do livro russo, né? Os Demônios, e daí ele tinha lá o antagonista. E o cara, ele meio que faz um mini DNA e ele fala sobre como os heróis literários da época eles estavam ficando mais contidos. Eu cheguei a falar disso, inclusive, alguns podcasts atrás, e como isso acabou levando na Revolução Comunista e não sei o que. E isso aí ficou na minha cabeça e não saiu mais essa questão da persona que carrega o contexto histórico dela nas costas, entendeu? Tipo, aquela pessoa representa o contexto histórico da época. E, e não necessariamente, eu nem pensei em como seria essa pessoa hoje, mas aonde ela estaria, no mínimo, aonde? Porque uma coisa que aquela discussão lá, ela achou interessante, agora, tipo, foi uma coisa assim, eu devia ter tirado print, assim, mas não tirei, mas aquilo ficou gravado na minha cabeça de qualquer forma. Que no livro Os Demônios, a minha dicção está uma maravilha. O Nikolai, o cara fala, né? Ele tava lá porque ele não podia estar em nenhum outro lugar. Eu lembro exatamente que foi mais ou menos assim. Eu lembro exatamente que foi mais ou menos assim, muito bom. Mas eu lembro que foi mais ou menos assim que ele escreveu. Ele era grande demais para a pequenez burguesa da época. Ele não estava no movimento socialista porque ele acreditava naquilo. Ele só estava lá porque ele não podia estar em nenhum outro lugar. Ele como herói representante de uma época,
anti-herói no caso dele, ele não poderia estar em nenhum outro lugar, porque querendo ou não, era o comunismo, o que era que estava, pelo menos na Rússia, o que estava, qual era a bússola da Rússia na época? Era o comunismo. Tanto que a Rússia foi o país mais comunista, que manteve o comunismo por mais tempo. Os caras, eles viraram comunistas em 1917 e foram deixar de ser comunistas, entre aspas, em 1990. Então, assim, foram 80 anos de comunismo. E esse livro ele foi escrito em 1872. Então, assim, era um livro que foi feito para olhar para frente. Só que o herói ele tinha que estar olhando para frente. Onde é que ele tinha que estar para olhar para frente? Ele tinha que estar aonde a bússola estava apontando, que era para o comunismo. Então ele teria que estar lá dentro, mesmo como esse cara que eu tinha conversado escreveu, mesmo se provando até grande demais para o próprio comunismo, no sentido de não ver sentido naquilo. Ele só estava lá porque não tinha outro lugar para estar. Ele estava lá porque era para onde a sociedade estava caminhando. Mesmo que não fosse o lugar ideal, era o futuro. Então ele tinha que estar lá. E eu achei esse conceito de estar no lugar porque não tem como estar em outro lugar é muito interessante. E eu fiquei pensando, e hoje, qual é o lugar que você obrigatoriamente teria que estar para olhar para frente, para o futuro? Vamos, por exemplo, sei lá, pegar, eu não sei, vamos pegar algum exemplo esdrúxulo, não é? Vamos pegar Nirvana, vamos tentar pegar, vamos tentar entrar nessa ideia, que nem eu sei como é que eu tô tentando trabalhar nisso, mas vamos lá. Vamos pegar o Nirvana. O Kurt Cobain, ele estava em uma banda de rock porque ele não poderia estar em nenhum outro lugar, vamos colocar assim. E de fato, qual que era o futuro? O futuro ele era, eu não digo nem do rock, porque o rock acabou, mas se você for ver bem, o Kurt Cobain, ao contrário da maioria se você for ver bem o Kurt Cobain, ao contrário da maioria dos caras, ele representa muito bem o que a sociedade acabou virando. Ele era um cara niilista, depressivo, enxergava tudo com sarcasmo e um cinismo gigante e não levava nada muito a sério. Basicamente a nossa geração inteira. E ele já era assim nos anos 90, não é à toa que ele virou um ícone muito maior do que, assim, como personalidade, não como músico, mas como persona. Ele, se você for ver bem, ele virou um ícone que nenhum cara contemporâneo a ele conseguiu, porque ele encarnou nos anos 90 todo arquétipo de personalidade que veio a virar regra na sociedade anos depois. Só que como é que ele ia virar um ícone? Como é que ele ia se tornar um ícone? O que é que fazia as pessoas virarem ícone nos anos 90? Era rock, era isso que fazia você entrar para a história naquele contexto, naquela época. Então ele montou uma banda e ele estava em uma banda de rock porque ele não poderia estar em outro lugar. Porque ele meio que representava o futuro. Ele representava, e de fato ele representa, porque ele virou um ícone. Ele era famoso, mas ele depois virou um ícone da cultura pop. E se você for ver bem, hoje a nossa geração é depressiva, tem problema com droga, tem problemas com um monte de coisa desconstruída, e é exatamente o que ele era nos anos 90. Então, de certa forma, ele era uma personalidade grandiosa que estava à frente de seu tempo. Não porque ele queria, mas ele encarnou o espírito da época. Mas, encarnando o espírito da época, onde é que ele estaria? Ele ia estar fazendo contabilidade, né, trabalhando em um escritório? Ele ia, sei lá, ele ia estar erguendo peso na academia? Não, ele tinha que estar em uma banda de rock, porque não tinha outro lugar para ele estar.
para representar o que ele representou. Então eu acho e assim galgar um status de ícone, de alguém à frente de seu tempo, talvez. Só que no caso dele foi no sentido literal mesmo. Ele existiu, de facto, como pessoa, mas eu acho que é possível você também criar um personagem, como foi criado no século XIX, não só um, mas vários personagens que encarnavam, ou pelo menos o autor tentava encarnar o personagem na época, usando um personagem que se destacava entre os demais para a época, mas que justamente por isso, por se destacar dos demais, ele encarnava justamente o espírito da época. É isso que acontece, né? As pessoas que se destacam das demais em determinada época da história são as pessoas que encarnam aquela época e são as pessoas que, consequentemente, representam não só a época, mas o futuro também, porque elas estão carregando o presente nas costas, então, de certa forma, elas estão decidindo o futuro de todo mundo. E hoje em dia, onde é que você teria necessariamente que estar para você encarnar o espírito da época? Qual é o espírito da época de hoje e aonde você teria que estar para encarnar esse espírito? Na internet. É lá que você tem que estar. Não tem como. Não existe mais. Não tem. Ai, eu vou montar uma banda numa garagem e daí todo mundo vai me idolatrar. Não existe. Hoje em dia não tem. Hoje em dia mudou. O jogo mudou. Da mesma forma que alguém tentar encarnar o espírito da época dos anos 90, subindo numa praça e fazendo um discurso político, sabe, não ia dar certo. Provavelmente teve alguém que tentou e não deu certo, e por isso muita gente não lembra da pessoa. Hoje em dia, tentar fazer o que foi feito nos anos 90, de uma banda, e daí você tem a banda e a sua personalidade é até mais sobressaltada do que a banda em si, que é o que aconteceu no Nirvana. Eu tô pegando o Nirvana, é um exemplo, não precisa ser só o Nirvana, mas é que, assim, eu não consigo usar, sei lá, Beatles, The Doors como exemplo, porque primeiro eu não sou aquele fã, e segundo, não tinha um culto à personalidade tão grande. A Beatles até tinha, mas eram os quatro juntos, então, e tinha um culto à personalidade, mas era um culto mais ao talento deles. Era algo, assim, eles eram admirados, mas de fato pelo talento deles e tudo mais. Já o Nirvana, não. A banda tinha as músicas, elas eram bacanas, mas o lance do Nirvana era o Kurt Cobain. E o lance é que ele meio que era uma figura à parte. Aliás, todos os caras dos anos 90, todos não. Mas se você for ver bem, se você pegar toda a cena grunge, por exemplo, tinha outros caras muito bons, Pearl Jam, tinha Alice in Chains, Pixies, tinha toda essa gente, mas, assim, eles ficaram conhecidos por serem bons músicos, e é isso. O Kurt Cobain não, ele foi além disso. Ele ficou conhecido por ser ele. Tipo, ele não era só o vocalista mais um vocalista de mais uma banda, não. Ele tinha aquele algo a mais que é difícil de explicar. Não é que a banda dele fosse melhor que as outras. Na verdade, as músicas deles eram até mais simples do que de muitas outras bandas grunges. E tem muita gente que fala que ele era só mais mainstream, mas ele era superestimado e não sei o quê. E elas podem até estar certas, mas aí que tá o lance. Por mais que as outras bandas tivessem músicas até mais elaboradas, sofisticadas e melhores, não tinha aquela coisa, entendeu? Não tinha aquele toque a mais que fazia o negócio realmente ser diferente. E só tinha no Nirvana aquele culto, a personalidade dele, que
Aconteceu um pouco com Guns N' Roses, mas não era a mesma coisa também. Enfim, é um exemplo, né, sei lá, pra mim ele é aí um bom exemplo, não é o único, mas é um que eu consegui pegar, então eu vou me aferroar porque eu não consigo achar outro exemplo, esse exemplo de, de pessoa que encarna o espírito de uma época e vive isso até as últimas consequências. E quem vive o espírito de hoje, eu não sei como seria essa pessoa, mas eu sei que ela necessariamente vai se encontrar na internet. Agora, é claro, isso aí é muito simplista, muito óbvio, todo mundo está na internet, então falar isso não quer dizer nada. Tipo, é quase como eu falar que essa pessoa respira, sabe? Não quer dizer nada. Mas então aí que começa a parte interessante. Em qual parte da internet ela vai estar? Ela vai ser um youtuber? Mas que tipo de youtuber ela vai ser? Ela vai ser um podcaster? Ou talvez ela não seja nada disso e ela frequente a internet de uma forma muito diferente? E é aí que entra esse livro que eu estou lendo agora, que é um livro, eu não sei o nome do cara agora, me fugiu, acho que Max Fischer o nome do cara. Eu não lembro, mas eu vou até ver aqui também, porque. Depois eu vejo e no finalzinho do programa eu falo. Mas enfim, ele escreveu um livro muito bom falando sobre as redes sociais e eu comecei a ler esse livro, sei lá, tipo, esperando dicas de como, sei lá, aumentar o seu alcance, usar o algoritmo a seu favor para você ganhar mais seguidores no Instagram, mais inscritos no YouTube. E o livro não é nada disso, mas o livro me surpreendeu porque é um trabalho jornalístico muito interessante sobre como a internet funciona e como o algoritmo funciona e como ele impele as pessoas ao extremismo. E aí eu fico com o pé atrás porque esse cara ele é tendencioso, ele é claramente esquerdista, mas ele não é um esquerdista brasileiro, então ele não é aquele comunista, aquele cara da foice do martelo, porque o cara é americano, então o esquerdismo deles ele é diferente, mas ele é claramente tendencioso para a esquerda americana, mas mesmo assim é estranho, porque ele detona o Facebook, o Mark Zuckerberg, o YouTube, o Instagram, ele detona todas as redes sociais mainstream, ele cita os chans, ele cita o 4chan, ele detona também, mas para minha surpresa, ele detona menos o 4chan do que as redes mainstream. Para ele, o Facebook, o Instagram ele quase não fala, na verdade, mas o Facebook e o YouTube são os culpados de facto pela polarização política que aconteceu em 2016 e que elegeu o Trump. E de fato na internet tem esse lance que foram os anônimos, foi o 4chan que elegeu o Trump, assim como os chans nacionais elegeram o Bolsonaro. Tem essa brincadeira, que não sei se é brincadeira mesmo, mas para ele não foram os chans. Para ele o que elegeu o Trump foi o Facebook botando lenha na fogueira. E por que ele fazia isso? Ele fazia isso para ganhar engajamento, né? Porque quem é que vai ficar mais tempo no Facebook ou no YouTube? Uma pessoa mentalmente saudável, que tem mais o que fazer da vida, que é feliz, namora, tem uma família e ela é realizada, ou alguém que está com muito ódio, escolher um lado político e quer ver um vídeo atrás do outro para saber aonde estão as conspirações? Quem vai passar mais tempo consumindo conteúdo? Uma pessoa saudável ou uma pessoa alienada? É óbvio que a pessoa alienada vai ficar muito mais tempo vidrada, e isso é muito bom para eles, porque quanto mais gente vidrada, mais dinheiro eles ganham, né? Atenção igual dinheiro para as grandes plataformas. Só que isso aí me deixou curioso, porque de um lado você tem os chans, que basicamente culpam o mal de todo mundo. Ele cita os chans, ele explica muito sobre os chans. Ele explica bem até certo ponto, mas ele não explica tudo. Todo mundo que vai tentar explicar um chan acaba explicando pela metade, mas eu achei interessante que ele, apesar de tudo e apesar de
como sempre acontece, falar dos chans, pegar a pior parte do chan e botar aquilo como a regra geral do chan. Apesar dele fazer isso, ele não bota nos chans a responsabilidade pelo extremismo político. Ele bota isso no Facebook e no YouTube, e isso eu achei interessante. Porque por mais que o cara seja à esquerda, por mais que o cara soe muito woke, de certa, não sei, não é bem esse termo, por mais que o cara soe muito polido, por mais que o cara soe muito representante do status quo, ele tem uma ideia muito única, porque ele foi um dos primeiros que bateu de frente e fez, olha só, ele fez o que os chans fazem, que é botar toda a culpa da polarização e da degradação da sociedade e dos relacionamentos nas redes sociais. Ele fez exatamente o que os chans fizeram, né? Só que de uma forma muito mais sofisticada, explicando os motivos, explicando a necessidade que as plataformas têm de atenção, explicando como as plataformas elas polarizam as pessoas. Então, por exemplo, você vai ver um vídeo sobre... não sei, você vai ver um vídeo sobre... se é mãe, você vai ver um vídeo sobre amamentação. Aí tem um vídeo sugerido sobre vacinas. Aí tem outro vídeo sugerido que, na verdade, vacinas são ruins. E aí tem outro vídeo que já é uma conspiração e você não deve vacinar seu filho. E ele argumenta que esses vídeos conspiratórios, eles apareciam com uma facilidade imensa para as pessoas. E então, sei lá, um cara que estava pesquisando sobre astronomia podia facilmente cair em vídeos sobre Terra plana e acabar completamente alienado, porque é um vídeo atrás do outro e tudo mais. Eu achei muito interessante esse ponto, só que aí que tá, ele é enviesado porque ele fala isso, só que ele só fala de um lado, ele só fala desse processo de alienação quando ele acontece à direita, né? Ele só fala sobre a extrema-direita, sobre os caras que votaram no Trump, sobre os atentados feitos por pessoas da extrema-direita e tudo mais. O que ele fala faz muito sentido, o que ele fala eu acho que está certo, só que ele não cita o outro lado, que é o lado da esquerda. Ele assim, tem vários momentos, assim, eu já tô mais da metade do livro, e ele fala assim que acontece do lado esquerdo também, mas ele só pincela, ele não vai a fundo como ele foi na direita. Na direita ele realmente esmiuça firmemente como acontece, como o Facebook e o YouTube estão tornando as pessoas que antes eram politicamente normais e extremistas, só que ele só bate no lado da direita. O lado da esquerda ele praticamente não bate. Ele fala por cima que acontece menos, mas na minha visão ele foi enviesado, então eu não confio muito, mas de qualquer forma isso aí me fez pensar sobre o ato de estar na internet, porque quem hoje carrega ou vai carregar, quem hoje carrega o espírito da sociedade nas costas, seja de forma anônima, seja de forma conhecida. São as pessoas que estão na internet, mas quais pessoas? Se você for ver bem, são justamente os donos das redes sociais. São os caras ricos que mal têm 30 anos. E são esses caras aí, uma parte que meio que respira o espírito da sociedade e até decidem para onde ela vai. Porque esses caras, eles detêm os algoritmos que decidem basicamente o que as pessoas vão ver ou não e como elas vão se comportar. E aí entram os dois lados da moeda. Tem os caras mainstream, como o dono do Facebook, o dono do YouTube,
Se bem que eu não sei, eu já nem sei mais quem é dono do quê. Eu não sei se o Zuckerberg é dono do YouTube também. Eu não sei quem é dono do YouTube. Se você pesquisar, pesquisa lá no Google, pesquisa no Google, dono do YouTube. Vai aparecer fundadores. Fundadores, não são os donos, são os caras que fundaram, mas eles venderam aquilo. Eles venderam para quem? Para o Zuckerberg? Eu não sei, porque não aparece lá, donos. Aparece os fundadores, mas os donos não aparecem. A mesma coisa do Google, pesquisa no próprio, no próprio Google. Donos do Google, não vai aparecer os donos, não vai aparecer o nome dos donos, vai aparecer o nome dos fundadores, só que os fundadores não são mais donos, eles venderam. Então e o nome dos donos o Google não mostra, os donos do YouTube não mostra. E sinceramente, muito me surpreende que o Zuckerberg, todo mundo saiba que ele é dono do Facebook. Tipo, aquele bilionário superstar, porque hoje só acontece com o Zuckerberg. Ninguém mais sabe quem é dono do Google, ninguém mais sabe quem é dono do YouTube, mas não vou me estender sobre isso, porque é uma bobagem, uma perda de tempo, pelo menos para esse programa. Mas enfim, de um lado você tem o dono desses grandes conglomerados da mídia mainstream, que é a mídia feita para as pessoas mais normais, só que você também tem os caras que criaram os chãs, né? Porque os chãs eles não brotou assim, sabe? Não brotou da terra um trevo de 4 folhas e aquilo virou um chã. Não foi assim. Alguém criou aquilo lá. E o cara que criou aquilo lá, ele era meio que um Zuckerberg com problemas sociais mais asseverados, e aí ele criou um negócio anônimo, atraiu um monte de gente cheia de problema mental também pro negócio, cheia de gente com frustração, cheia de gente que só queria anonimato, e aí você meio que tem uma... De certa forma, se você for ver bem, é uma guerra. É uma guerra fria. De um lado você tem redes sociais que clamam para que você mostre o seu rosto, as suas ideias e a sua face e quem é você, e que você busque por validação e atenção e seja uma pessoa agradável para atrair. Se bem que, segundo esse livro, não é bem assim. Quanto mais uma pessoa ela evoca emoções, mesmo que negativas, mas ela é alavancada no YouTube e no Facebook, ou era, porque esse livro ele já é um pouco datado, ele já, acho que foi escrito há uns 2, 3 anos atrás, mas enfim, de um lado você tem as redes sociais da atenção, e do outro lado você tem as redes sociais do anonimato, e cada uma delas adoenta as pessoas, só que de uma forma diferente. Por exemplo, a pessoa que entra em uma rede social, entre aspas, normal, porque nenhuma rede social é normal, essa merda não existia 20 anos atrás. Redes sociais é um dos maiores experimentos feitos, redes sociais, internet é um dos maiores experimentos sociais feitos em larga escala na história da humanidade, assim, simplesmente, e foda-se, vamos ver no que vai dar, e não tá dando legal, a verdade é essa. É só você abrir a página inicial do YouTube, desloga da tua conta e abre a página inicial do YouTube, que assim vê o que aparece, que é para assim ver os em altas que aparecem de modo geral, e você vai perceber que não tá legal, não tá interessante, sabe? As coisas que estão fazendo sucesso estão estranhas, não são coisas que deveriam fazer sucesso numa sociedade saudável, né? Ou eu tô louco, ou tá todo mundo sóbrio e eu sou o único maluco chato falando um monte de merda, não sei. Mas enfim, dito isso, você tem as redes sociais, mainstream, onde as pessoas entram saudáveis e acabam tropeçando em coisas, ou elas lidam com aquela questão de nas redes sociais para você ser visível, você precisa se moldar, ou você entra naquela questão de começar a fazer parte de grupos estranhos e depois de grupos ainda mais estranhos. Isso daí não é nem experiência minha, isso daí é falado no próprio livro. E de outro lado, só que assim, a porta de entrada são pessoas teoricamente saudáveis, só que a rede social deixa elas não tão saudáveis.
extrematiza elas, nem sei se essa palavra existe, mas assim, fazem elas penderem para algum lado, deixa a mente delas meio perturbada, mexe com a autoestima delas e coisas do tipo. E de outro lado, você tem pessoas que já na vida real eram estranhas, isoladas e viam na internet uma forma de extravasar, e isso usando anonimato para serem elas mesmas de uma forma que elas não conseguiam ser na vida real por vergonha de exposição e essas coisas. E a rede social também não ajuda essas pessoas porque era e é até hoje uma extensão da sua vida real. E aí entra outro ponto interessante também, que é a questão que a internet virou uma extensão da vida real e meio que a vida real virou uma extensão da internet. Então você fica à mercê de como as coisas funcionam na internet. Você fica à mercê de cliques, você fica à mercê de aceitação, você fica à mercê de pessoas quererem ver você para você fazer dinheiro e vender seu curso, para você vender alguma coisa da sua loja, que você tem que estar na internet hoje, para você conseguir autoestima, para você conseguir sexo, para você conseguir amigos, para você conseguir contatos, para você conseguir emprego. Tudo depende da internet, tudo depende das redes sociais. E uma coisa que começou com uma grande brincadeira, você tinha a vida real e daí você tinha a internet, virou serious business. Tanto que se você pegar fotos, até, sei lá, fotos de 2011, 2012, no Orkut e no Facebook, era menos, mas ainda era assim, você via que assim, as pessoas elas tinham muitas fotos em grupo, tipo, você entrava no perfil de alguém, tinha lá a pessoa, uma ou duas fotos dela, e a maioria das fotos era em grupo, com amigos, sabe? Selfie não era uma coisa muito comum nessa época. Aí veio o Instagram e do nada, o que era considerado estranho, que era tipo você ter um perfil e é só você, sabe? Eu lembro que no Orkut isso era muito esquisito. Tipo, você entra numa pessoa e é só ela tirando várias selfies. Isso era muito estranho nessa época. Eu não sei, é que eu tinha 12, 13 anos nessa época, mas era considerado esquisito. Nessa época você tinha que ter foto com várias pessoas. E daí de repente veio o Instagram e isso mudou. Do nada você entrava no perfil da pessoa e era só ela. E isso eu achei muito ruim porque antes você entrava no perfil de alguém, você conseguia saber quem era amigo dessa pessoa, você conseguia saber se essa pessoa era de igreja, se essa pessoa gostava de festa, com quem essa pessoa andava, entendeu? Porque não era só foto dela, era foto dela em lugares. É claro que hoje ainda tem, mas assim, é cada vez menos, é cada vez mais a pessoa, e só isso, é só ela, entendeu? Se ela vai para algum lugar, ela posta ela fazendo alguma coisa, ela não tá sozinha, mas você não sabe quem tá com ela, porque ela só posta ela. Então assim, foi muito rápido. A coisa se tornou um negócio autocentrado de uma forma muito rápida. Então você não conseguia saber quem era a pessoa de verdade pela rede social. Você só via uma casca. E uma casca que foi ficando cada vez mais bonita, mas era só uma casca vazia. Que assim, antes você conseguia entrar no perfil de uma pessoa e meio que saber qual era dela. Depois veio tudo igual, sabe? Você entrava lá, você via, ok, legal, essa é a aparência da pessoa, bacana. Quem é essa pessoa? Eu não sei, eu não consigo saber. E, enfim, é basicamente isso. E o que acontece? Ao passo que isso foi acontecendo, as pessoas elas começaram a interagir mais por redes sociais e menos na vida real. Então conhecer as pessoas na vida real começou a ficar mais raro. E as coisas começaram a ficar mais fáceis na internet. No começo, meio que isso foi um oásis para quem era mais introvertido, porque você conseguia, sabe, a pessoa às vezes estava rodeada de amigos, e na internet você conseguia chegar lá e ter assim um momento só você e a pessoa, sem precisar interagir com todo mundo e ser aquela pessoa super sociável e super dinâmica, que é um saco, que demanda tempo, que demanda energia, que demanda experiência e
e às vezes a pessoa não tinha, então ela meio que ficava aleijada de conseguir, sei lá, conhecer alguém, flertar com alguém, ou até mesmo fazer amigos. E na internet isso ficava muito mais fácil. Só que aí o tiro sai pela culatra, porque de repente todo mundo começa a achar mais, não fácil, mas cômodo fazer as coisas pela internet. E de repente, uma coisa que era pelo menos mais orgânica, sei lá, tinha uma mulher muito bonita numa mesa e ela estava rodeada de amigos, de amigas e de pessoas, porque a mulher, quando ela é muito bonita, ela expande o círculo social dela de uma forma muito natural. Só que antes, na era mais analógica, isso era visível e você conseguia entender aquela dinâmica observando. Então você podia sair no lugar e mesmo que você ficasse no seu canto, se você ficasse quieto observando, você mais ou menos entendia como as coisas funcionavam e daí conforme o tempo ia passando você ia pegando jeito e aprendendo a jogar o jogo e eu acho, eu suponho que é assim. Eu não sei porque assim, eu só peguei o comecinho dessa época onde isso acontecia e depois tudo subiu. Por exemplo, tem uma cidade que eu sempre ia visitar todo final do ano, que era a cidade da minha família, e até os meus 17, até meus 20 anos, até antes da pandemia, era normal que a praça da cidade lotar de gente, de jovens, você podia interagir com as pessoas, você saía nos lugares, e era mais fácil interagir porque as pessoas não eram tão viciadas ainda no celular. Depois, meio que de 2017 para frente, morreu. É como se não existisse mais. É como se, tipo, não existisse mais um lugar que você vai, você não conhece ninguém, mas você vai lá e tem um grupo de pessoas e daí você sai de lá conhecendo uma galera. Hoje fazer isso parece inconcebível, sabe? Só que conhecer as pessoas pela internet também é um negócio que parece inconcebível, porque você não conhece a pessoa. Você vê uma casca, você vê uma quimera da pessoa, você vê uma sombra do que é a pessoa, mas você não vê a pessoa de verdade. Você vê basicamente aquelas luzes de Platão, sabe? Você vê aquelas sombras de Platão, né? Tem o mundo real, tem aquelas sombras, e o Instagram é aquela sombra, você não vê a pessoa de verdade. Só que é a forma como as pessoas usam hoje para se conhecer, Instagram, Tinder, enfim. As pessoas hoje elas usam as redes sociais para isso, só que as redes sociais, bom, as redes sociais elas são muito cruéis, mas elas também elas meio que potencializam a crueldade nossa, porque elas porque elas porque quando ninguém tá olhando, porque quando você tá você não tá no meio de um monte, por exemplo, você vai conversar com alguém na vida real e a pessoa ela é forçada a te responder de alguma forma, nem que seja, sei lá, você vai chegar em alguém, a pessoa ela vai ter que te responder, nem que seja para dizer não, nem que seja para dar uma desculpa, mas ela vai ter que se esforçar para te responder. Na internet a pessoa pode te ignorar e dane-se, entendeu? E é isso. E você nunca vai nem saber o motivo que a pessoa fez isso, entendeu? Então eu falo tudo isso porque, assim, aí você tem a sociedade, você tem, segundo esse cara fala aí, o Facebook e o YouTube já polarizando ideologicamente as pessoas. Você tem o Instagram minando a autoestima das pessoas, e mina mesmo, tipo, mulher que, você pode olhar, pegar o perfil do Instagram da mulher, ela é muito gostosa e muito isso, e muito aquilo, e tem muitos seguidores, mas você consegue conversar com ela na vida real, você vê que ela é cheia de inseguranças, você vê que ela é cheia de frustrações, e você vê que ela é cheia de defeitos, que ela não é aquela pessoa do Instagram. Só que é aquela pessoa do Instagram que tá dando pra ela toda aquela atenção. Só que acho que no fundo ela sabe que ela não é aquela pessoa do Instagram. O que potencializa as inseguranças reais que ela já tem, mas talvez se ela vivesse um mundo mais analógico, ela conseguiria lidar melhor com isso. E você tem então essas duas facetas, né, as redes sociais minando
capacidade de socialização e autoestima das pessoas, e polarizando elas. E por outro lado, você tem os chans, que já são uma beira de rio para quem já tem uma propensão natural a ser mais esquizoide, a ser mais estranho, a ser mais ressentido. E você tem aí meio que uma guerra fria digital. Porque de um lado você tem pessoas normais ficando problemáticas por causa da mídia mainstream. Do outro lado você tem pessoas que já não regulavam da cabeça indo para um lugar onde elas se sentem mais confortáveis, porque as redes sociais mainstream elas devoram a sua atenção e a sua atenção, a sua autoestima e o seu senso de propósito, talvez, e o seu senso de identidade, vamos colocar assim. Então, de um lado, pessoas normais já ficam meio abaladas, e de outro, pessoas que já são naturalmente já tem algum desvio, tem esse desvio potencializado de uma forma orgânica, pura e simplesmente por conviver com outras pessoas que são parecidas com elas. E você tem esses dois mundos que acabam até se retroalimentando, entendeu? Quanta gente normal não acabou ficando meio esquizoide por causa, sei lá, por causa, assim, as interações no mundo real por si só já mudaram, sabe? Porque é mais difícil você interagir cara a cara com as pessoas. Eu percebo isso, quando eu interajo com pessoas que têm mais de 40 anos, é uma coisa simples, natural e tranquila, mas conforme a pessoa vai ficando mais nova, vai ficando mais difícil, vai ficando estranho, vai ficando tenso, sabe? Parece que é uma ansiedade, existe uma ansiedade sabe? Tipo, não é um negócio que simplesmente é fácil, parece que todo mundo com menos de 40 anos é meio ansioso na hora de interagir pessoalmente. E eu acho que as redes sociais, elas têm uma parcela, os smartphones, as redes sociais têm uma parcela de culpa nisso. Então você tem assim já uma sociedade inteira meio esquizoide, artificialmente antissocializada por causa delas. E uma outra rede social feita para antissocial, criada por um antissocial. Então, sabe, e esses dois polos na internet, eles são antagônicos, mas meio que eles retroalimentam, se for parar para pensar bem. Porque a rede antissocial, os chans, criam um monte de meme, um monte de ideia que é discutida por um monte de pessoas que querem falar um monte de atrocidades anonimamente para não serem julgadas. Só que isso daí vaza para a mídia ou tradicional ou para as redes sociais mainstream, e essa ideia começa a pipocar, fica um pouco mais simples, pipoca-se de uma forma mais simples, mas daquela ideia que surgiu nos chans. É só ver a quantidade de meme que nasceu no chan e pipocou e hoje surfa no meio do Instagram, no meio do Facebook, livremente. E no meio de tudo isso fica aí a pergunta: onde está a pessoa que encarna esse espírito, aonde está localizado o indivíduo que respira esse espírito da sociedade hoje, que está basicamente numa guerra fria intelectual, mas acima de tudo uma guerra fria digital, uma orgia digital. Onde é que essa pessoa se encontra? Eu sei, eu arrisco dizer que ela tá na internet, mas aonde, né? Eu gosto de usar também o Arthur Petri como exemplo, porque ele é um cara que se deu bem, ele conseguiu usar a mídia mainstream para fazer o negócio dele, ao passo que ele também era muito admirado nos chans, que é o lado antissocial dessa mesma moeda que é todo mundo digital, que por si só é antinatural de qualquer jeito.
Ele, na minha opinião, é um exemplo micro de alguém que encarna o espírito da sociedade hoje e conseguiu usar isso da sua maneira. Mais alguém? Eu não consigo, por exemplo, colocar um Whindersson Nunes como isso, porque ele vai muito numa linha de estereótipo. Tipo, ele virou um personagem. Ele virou meio que... Ele é um personagem do nosso tempo, mas ele não é... Ele é aquele personagem mais caricato. Ele não é o personagem principal. Ele não é o personagem que respira pelo menos um pouco de toda toda a internet. Ele não digo toda a internet, mas todo o contexto de hoje. Eu falo de alguém que abarca todo esse espírito, toda essa questão, tanto de todas as redes sociais, sejam elas as mainstream, sejam elas as underground, alguém que abarca, alguém que tem pleno conhecimento de tudo isso e mesmo assim se destacou da forma que era necessária e talvez única forma de se destacar nesse contexto. Como seria um herói, como seria um personagem criado nesse contexto? Eu não sei, eu sinceramente não tenho essa resposta, mas essa pergunta começou a me intrigar bastante.